Dando prosseguimento, eu quero chamar agora Gabriel Barros, já está aqui de volta. Pois não, Gabriel. Muito bom, viu, doutora? Muito bom, viu? É isso aí. E um baúba para o mundo, é isso aí. Assim. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Agradecer por estar aqui nesse momento, agradecer e parabenizar a professora Sônia, o vereador Ricardo Marques também que está aqui presente. Primeiro, relatar a ausência, né? Eu tenho participado aqui de algumas audiências que dizem respeito. Eu estou aqui representando hoje a instituição, a OAB, sobretudo a Comissão de Igualdade Racial. E o evento teve aqui sobre a celebração do hip hop, né? Foi muito importante. Temos também um projeto de lei que a gente encabeçou, a Comissão de Igualdade Racial, que trata do protocolo antirracista. Então, é preciso o apoio de todos aqui dessa casa que tem em mente esse viés social de que realmente a gente precisa superar todas essas mazelas que estão sendo colocadas aqui. E eu queria, só para não esquecer, né, me solidarizar com a luta palestina. Sempre é bom a gente falar sobre isso, porque quando a gente fala da violência policial, a gente está falando de uma violência estatal, determinada contra um povo específico. Então, lá, assim como aqui, é uma situação parecida. Então, toda a minha solidariedade à luta do povo palestino, minha solidariedade também ao povo argentino, que infelizmente, né, enfim, por diversos fatores, acabou elegendo uma pessoa, um candidato fascista. Fascista não é loucura, é sempre bom a gente lembrar disso, né? Ele é lunático, é aquele ser todo caricato, mas, antes de tudo, é um ser humano fascista, representa tudo de pior que existe, e que, infelizmente, eles vão precisar de muita luta para superar isso. E, dito isso, a luta que hoje a gente celebra aqui, que é a luta de Zumbi dos Palmares, que resistiu, ousou resistir, e ao resistir foi morto, é uma luta também que dialoga, por exemplo, quando foi citado aqui Luiz Gama, né, que Luiz Gama, que para mim foi não só um grande abolicionista, mas o maior advogado da história. Ele falava sempre que o escravizado que age contra o seu senhor, ainda seja para matar, age sempre, absolutamente sempre, em legítima defesa. Então, a nossa resistência aqui, pode ser por qualquer meio, é sempre legítima. Porque, afinal de contas, vereador Ricardo, a gente está morrendo. Então, o que aconteceu aqui não é nada caricato, não é nenhuma invenção, são mortes, como muito bem colocado por Pedrão na sua tese aí de doutorado, falando sobre o genocídio, porque a gente nega que existe esse genocídio. Quando a gente fala também que a gente, nesse mês da consciência negra, a gente fala muito sobre o racismo estrutural. E eu venho debatendo bastante, faço conteúdo em redes sociais, tal, no YouTube, venho debatendo bastante sobre isso, de que a gente não pode colocar isso como se fosse um termo em abstrato, ou seja, ele é concreto. O racismo estrutural, ele provoca essas mortes, e essa estrutura advém da estrutura do capitalismo, que provoca exploração e humilhação do povo preto. Isso já perpetrado aí por séculos. É por isso que a gente tem que ousar sempre a resistência, a gente tem que resistir. E, Charles, quando você falou até sobre os policiais, é claro que a gente não pode personificar aqui o debate a determinada instituição específica, mas a gente tem que falar, sim, que o problema também é a polícia militar como um todo, porque a partir do momento em que um policial militar ele mata uma pessoa, ele não recebe nenhuma punição administrativa, é uma falha da instituição como um todo. Então, por mais que a gente possa, sim, apontar e direcionar para alguns policiais em específico, sim, a gente tem que direcionar isso, a gente tem que sempre lembrar que há uma falha da instituição como um todo. Por isso que a gente tem que repensar, a gente tem que reformar, a gente tem que reestruturar, a gente tem que debater sobre a desmilitarização da polícia militar, que é essa lógica de operar, que tem um inimigo interno, que é muito bem identificado por eles. Então, eles têm, essa forma de violência é sempre perpetrada contra o povo preto, periférico, pobre. Então, quer dizer, tem um alvo específico, a gente precisa mudar isso como da instituição como um todo. A gente precisa reestruturar essa instituição. Eu lembro até no debate, um tanto quanto pavoroso, até por conta daquela figura caricata, né, o Cabamintas, quando debateu sobre a desmilitarização, né, ele até concordou com algumas premissas ali que foi colocada pela professora Sônia. Porque é uma questão de necessidade também para a própria polícia. Até porque tem muitos policiais negros que se colocam também, se expõem e acabam morrendo também nessa lógica de confronto, que é o tempo todo estimulada pela mídia também. Os programas policiais, que estimulam o tempo todo a violência policial.
Ou seja, é sempre batendo naquele alvo específico. É o povo preto, periférico. É sempre esse mesmo alvo. Porque quando aconteceu um caso mesmo em Alphaville, lá em São Paulo, que a polícia foi fazer uma abordagem no condomínio, aí o cidadão que morava lá humilhou a polícia, humilhou. Quer dizer, a polícia estava a alguns metros e tinha uma espécie de jardim, alguma coisa assim, e a polícia não ousou passar por esse jardim. O cara, não, você não vai entrar aqui não. E o cara tinha mandado prisão e tudo, mas não, você não vai entrar aqui não. E pronto, e ficou por isso mesmo. Quer dizer, não há uma punição administrativa, enfim, a pessoa humilha, eles não vão invadir, que obviamente é um procedimento ilegal, a Constituição não permite, mas que, ou seja, há esse respeito na hora de determinada classe social se comunicar com a polícia. Então, por que não há esse respeito com a gente? Porque quando o Pedrão está de bicicleta, a polícia pensa que ele é tudo menos um estudante, como eu já passei também. Um dia desses até estava debatendo com uma pessoa, a gente falando sobre violência, abordagem e tal, e disse que não existe a violência policial em um bairro assim como Garcia. Eu disse, não, depende, né? Porque eu já fui lá também assim de bicicleta, já tomei baculejo. Porque eu era alguém diferente do pessoal que mora por lá, que convive por lá. Então, alguém passando ali de bicicleta, tal, de boné, não sei o quê, com um grupo, quer dizer, representa uma ameaça para aquele povo que mora ali. Então, isso já é condicionado, já é ideologicamente também representado a operarem nessa lógica aí de um determinado inimigo interno. E é por isso que, infelizmente, acontece esse genocídio. A gente tem que combater esse genocídio, sim, através de debates aqui como esse, de política pública. Por isso também que a gente tem que estar aqui, quando for debater sobre privatização, porque quem é mais afetado? Porque a água, quando for aumentar as tarifas, quem vai ser mais afetado com isso? É a população preta, periférica. Então, privatização, falar sobre política pública, sobre saneamento básico, sobre transporte coletivo, tudo isso afeta primeiro a gente. Então, é por isso que a gente é prioridade, não só grandes empresas, enfim, alguns políticos que fazem lobby, mas, sobretudo, a população que é diretamente afetada por esse tipo de política. Por isso que a gente precisa estar aqui mais vezes e convocar mais vereadores também para estar conosco aqui nessa luta. Então, essa é a contribuição que eu deixo aqui para hoje. Muito obrigado. Obrigada.